Olá! É isso mesmo! Muito bem-vindo, professor. Obrigado pela sua presença. Tô aguardando mais pessoas chegando. Já peço desculpas aí, porque nós tínhamos uma programação. E aí o nosso amigo lá da empresa do Conexão Saúde, treinamentos, teve um problema de saúde. E aí por isso não vai poder estar presente neste momento conosco. Mas a gente já está agendando aí uma nova live para a semana que vem, para a gente trocar mais ideias. Ele aí que é um expert na parte de marketing, de empreendedorismo na área da enfermagem. Mas já estamos aqui começando e vou só aguardando. Bem-vinda, Carla. Muito obrigada pela sua presença. E aí, qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade. Não vai ser uma live onde só eu vou estar aqui conduzindo. Não quero ficar num monólogo chato, muito pelo contrário, eu quero interagir bastante e tirar as dúvidas que podem surgir ao longo desse movimento. Obrigada, linda é você! Eu fico muito feliz de estar participando desse momento e eu estou especialmente feliz hoje porque ontem eu bati 600 inscritos lá no canal do YouTube falando sobre empoderamento da enfermagem e tem muita coisa acontecendo na minha vida nesse último ano, desde que eu criei o canal. E o fato de eu ter criado esse canal foi apenas como um movimento de eu poder dialogar sobre coisas que eu estava insatisfeita na minha carreira. Então, ali foi criando um movimento, se tornando uma onda que até agora eu ainda fico um pouquinho confusa de como que coisas têm acontecido. Mas, para quem não me conhece, foi vinda como um momento de muita insatisfação com a minha carreira, depois de muitas terapias e muitas formas alternativas para conduzir a minha carreira. Bem-vindo aí, Retrô Enfermagem. Ai, que linda, adorei a foto, adoro essas coisas históricas, amo, amo, amo. Jairo Pedretti, obrigada pela sua presença. E aí, se já tiver alguma dúvida, tiver já alguma questão sobre o tema que a gente tinha colocado para essa live, se tiver alguma informação que eu não saiba, eu vou anotar com todo carinho, com todo respeito e consideração e vou procurar me informar, tá? Não sou uma expertise na área de empreendedorismo, eu tô começando a minha carreira, a minha clínica tá fazendo 1 ano de vida agora em março, então tem muitas coisas na área de gestão, de business, principalmente de finanças, de condução, de toda uma área de gestão de recursos, de processos que eu preciso aprender e estou desenvolvendo cada vez mais. Então, se tiver alguma dúvida ou alguma coisa que eu não saiba responder, eu vou procurar para vocês e crio um post, crio alguma alternativa para estar sanando aí as dúvidas de todos. Tudo bem? Então, pode já ir mandando perguntinhas por aqui, que aí a gente já vai procurando as respostas e aí eu vou conduzindo dessa forma, já que para não ficar um monólogo chato, né? Porque aqui o objetivo é realmente interagir com as pessoas e interagir com a galera da enfermagem, que na maioria das vezes não tem muito espaço. E como eu sempre percebo nos congressos científicos, formais, a gente tem um pouco de dificuldade de se pronunciar ou até mesmo um pouco de dificuldade de ter espaço para perguntar. Como os congressos são muito limitados na consideração do tempo, de poder atender todas as demandas que as pessoas que constroem o evento querem proporcionar para os congressistas, tem horas que a gente quer fazer perguntas e lá a gente não consegue. Então, eu entendo que hoje as mídias sociais são uma possibilidade da gente fazer essa troca de informações e de ir aí agregando valor e trazendo mais experiências, tá? Então, no que eu puder ajudar, pode ir aí mandando mensagem para a galera da enfermagem que queira ouvir alguma coisa interessante sobre empreendedorismo, sobre empoderamento da enfermagem de um modo geral, porque eu acho que essa é a minha missão de vida, empoderar a enfermagem e aí trazendo, né, um pouquinho o gancho do que a gente tem lá
no canal do YouTube. Então, enquanto a galera tá chegando, porque houve aí essa condição de trazer esse momento, já que o Conexão Saúde não pôde estar conosco, mas já adianto aqui mais uma vez que semana que vem a gente vai programar uma live bem bacana com eles, tá? E aí o nosso grande e querido condutor da empresa vai estar presente. E aí, Mari! Ah, que linda! Muito obrigada! Boa noite, linda! E aí a gente vai marcar. Eu tô organizando alguma coisa para essa semana próxima já. E aí vai ser na segunda ou na terça ou no máximo na quinta-feira. Então, para quem aí tava com muita expectativa de ver aí o canal, né, do Empoenf, os enfermeiros extraordinários debatendo com Conexão Saúde e Treinamentos, vai poder ver isso em primeira mão, diretaço aqui pelo Instagram. Então, pra gente ir já conduzindo e a gente não se estender demais, porque se vocês não sabem, o Instagram, nas lives, eles colocam que a gente tem um momento de fala de apenas 1 hora. Então, considerando que a gente começou agora, às 9h50, se eu não me engano, a gente vai ter um tempinho aí de 1 hora no máximo pra gente poder bater esse papo. Então, caso a live corte, porque eu sempre tento organizar pra eu fazer a live em 1 hora, mas às vezes o papo vai ficando interessante e a gente perde, e aí a live corta no meio. Caso isso aconteça e tenham muitas dúvidas surgindo, a gente pode estender mais um pouquinho, mas pelo avançar da hora e sabendo que a gente tem muitas demandas, seja no dia seguinte ou até mesmo agora, para você que está me acompanhando aí no seu plantão, no seu momento de serviço, a gente pausa e aí a gente remarca uma próxima live, tudo bem? Como aconteceu com meu amigo Micael, o enfermeiro maravilhoso lá de Pernambuco, que a gente está agendando aí uma nova live para a próxima semana aí, logo após o carnaval. Então, Du M. Carvalho, bem-vinda! Bem-vinda, bem-vinda de verdade. Galera, se vocês puderem ir me dizendo de onde vocês são, ficar muito feliz de conhecer vocês. Porque tem algumas pessoas aqui que eu já conheço, né, que aí já acompanham o meu trabalho, são amigas de faculdade, né, Mari? Mas tem uma galera aí que eu não conheço e que eu gostaria de conhecer, né? Porque aí acompanha os nossos movimentos aqui e aí eu fico feliz de saber de onde vocês estão me ouvindo. Faz muita diferença para mim entender da onde estão vindo essas pessoas que, de alguma forma, acham que eu estou falando algo que gere algum conteúdo interessante para a vida de vocês. Em primeiro lugar, muito obrigada por deixar entrar aí na sua vida, nesse momento, nessa hora da noite, tá aqui disposta para ouvir algo interessante sobre a enfermagem, tá? Então, coloca aí para mim de onde que vocês estão me ouvindo, só para eu ver se tem alguma localidade longe, já que eu tô aqui no Rio, eu fico com um pouco de curiosidade para saber se tem alguém mais distante que tá aí ouvindo as coisas que eu tenho para dizer. Ah, carioca morando no Espírito Santo. Eu amo o Espírito Santo, em especial Marataízes. Que lugar! É um interior que eu amo de coração, de verdade. Carla, enfermeira esteta. Eu acho que esse é o futuro da enfermagem. O que a gente busca como autonomia profissional e em termos de promover saúde, eu acho que a estética traz isso pra gente. Essa possibilidade de a gente fazer e ser reconhecida de um modo diferente. Eu também sou enfermeira esteta, hoje eu tenho a minha clínica e estou muito feliz com a minha escolha profissional, apesar de ser a minha primeira especialização ter sido em cardiologia. Eu fiz residência em cirurgia cardíaca, então toda a minha área de atuação foi dentro de uma terapia intensiva, o que eu sou muito apaixonada, que me deu subsídios e conteúdo mesmo, e habilidades e competências para eu estar desenvolvendo uma estética com mais cautela, com mais sabedoria e assertividade. Então, o CTI foi uma grande escola para mim, porém, a estética foi realmente a minha realização. Então, olha, amigo Fabiano lindo! Boa noite, meu amigo maravilhoso!
Pois é, e os enfermeiros eles fazem a estética com tanta maestria porque tá no nosso sangue, né? A gente tá ali acompanhando todo um processo de asepsia, de controle de infecção. Então, quando a gente faz a estética, a gente faz a estética de uma forma completamente diferente de outros profissionais. Não tô querendo aqui dizer que a gente deva conduzir como reserva de mercado, não é isso, jamais. Eu acho que tem espaço para todos e quanto mais competente você é, mais a gente vai se destacando no mercado de trabalho. Porém, eu acho que a enfermagem se destaca nesse cenário com grande intensidade. Eu vou pedir desculpas para vocês porque eu tô sem internet. Aqui no Rio de Janeiro caiu um temporal gigantesco com raios e trovões, parecia assim uma tempestade cinematográfica e aí sem Wi-Fi. Então eu tô literalmente conduzindo essa live por muito respeito e consideração pelas pessoas que tinham acompanhado aí a divulgação da live de hoje. Então eu tô com a minha internet 4G e aí se em algum momento o vídeo pausar, eu peço por favor que vocês considerem o fato de eu estar usando uma internet não convencional, mas é realmente porque eu queria muito trazer conteúdo bacana para vocês, porque eu tinha me comprometido, né, com este dia, este horário. Então, para vocês entenderem que por mais que as situações estejam adversas, a gente precisa continuar, tá? Obrigada, Fabiano, dizendo que eu sou uma profissional maravilhosa. Eu que agradeço a toda a admiração e eu também admiro muito você, tá? O professor de matemática mais lindo e maravilhoso que eu já vi na vida, por mais que eu não tenha a habilidade com o cérebro do lado esquerdo, com o lado cognitivo tão desenvolvido, mas a gente sabe respeitar quando o profissional é bom, né? Então, sem mais delongas, já deu tempo, quem queria entrar, não hesitem em perguntar, qualquer dúvida que vocês têm, que vocês, na verdade, né, tenham sobre a parte de empreendedorismo na área da enfermagem ou por algumas condições burocráticas ou até mesmo de legislação na área da enfermagem, podem perguntar, que aí a gente vai conduzindo assim num bate-papo interessante, tá? Eu trouxe alguns temas aqui só para eu ir conduzindo enquanto essas perguntas não vêm. Então, por favor, não fiquem com vergonha, porque eu também estou aprendendo no mesmo momento em que vocês. Então, eu estou só aqui sendo uma porta-voz de um movimento que eu acredito que deva já estar... já deveria ter começado há muito tempo dentro da enfermagem, e aí a gente tem hoje as mídias sociais e todas as tecnologias da informação e da comunicação para promover esse bate-papo e essa valorização que a gente tanto espera. Então a Carla está dizendo aqui que ela está há quase 20 anos na enfermagem. Olha, neuro e emergência. Amiga, eu sei do que você está falando. Primeiro que neuro é hardcore, né? Não é qualquer um que fica numa enfermaria de neurologia. E emergência também tem que ter muito sangue frio. Por mais que eu tenha vivido a experiência do CTI, a emergência com aquela coisa da adrenalina o tempo inteiro acelerada, eu confesso que a emergência é um lugar que eu me afastava. Me afastava para estar. Quando eu era solicitada, claro que eu ia, né? Mas é um lugar que eu costumava correr um pouquinho, pode-se dizer assim. E aí eu vou confessar para vocês que estão aqui vendo que existe um segundo setor que eu corria também. A ala de queimados. Não sei dizer o porquê, mas a ala de também mexe comigo de um modo espiritual que eu não sei explicar, de verdade, tá? Então aqui, só pra gente fazer esse momentinho de descontração. Então, eu vou começar trazendo conteúdo interessante pra gente, tá? E aí, vamos pensar no seguinte. Quando a gente fala sobre empoderamento da enfermagem, e aí trazendo aí, puxando um pouco a sardinha pro meu canal, claro, lá sobre empoderamento da enfermagem, por que a gente fala que a gente precisa empoderar a enfermagem? Essa palavra tá muito no auge, né? Tá super atual, tá todo mundo falando sobre isso. Mas se a gente começar a entender o que significa empoderar, a gente vai começar
a olhar isso com uma perspectiva um pouco diferente, com um certo ar de questionamento. Quando eu digo que eu preciso empoderar alguém, quer dizer que essa pessoa não tem poder ainda. Olha que coisa. E se eu preciso te dar poder, quer dizer que você não sabe aonde você está. E que tipo de poder é esse que você deveria desenvolver? E aí eu trouxe isso no meu último vídeo. Por quê? Porque as mulheres, historicamente falando, elas não têm poder. Elas não tinham poder, me corrigindo, desculpe. Elas não tinham poder. Então a gente precisa empoderar as mulheres, ou seja, eu preciso trazer poder. Ai, meu amigo Luiz, muito obrigada por estar aqui comigo. Então, para eu dizer que eu preciso empoderar, eu trazer o movimento do empoderamento feminino, quer dizer que essas mulheres não tinham poder. E aí eu preciso empoderar essas mulheres. E aí, trazendo num contexto histórico, político e cultural do que é a enfermagem, a gente bem entende que a enfermagem é conduzida majoritariamente por mulheres. Existem homens praticando a enfermagem e formando enfermeiros homens? Claro que sim. Porém, a gente sabe, e aí tem dados do COFEN, né, o Conselho Federal de Enfermagem, que traz esses dados aí numa pesquisa gigantesca que eles fizeram a nível nacional, onde mais de 80% da profissão é composta por mulheres. Então, só para vocês entenderem que a gente consegue trazer uma certa congruência entre o empoderamento feminino e o empoderamento de uma categoria majoritariamente feminina, que é a enfermagem. Então, só sobre isso, a gente já consegue trazer que existe uma condição histórica, cultural e sociológica da hegemonia médica sobre a profissão da enfermagem. O que é um mito, na maioria das vezes. Eu, particularmente, nunca tive problemas com colegas médicos, porque eu sabia exatamente qual era a minha função dentro do setor. Mas a gente sabe que num contexto maior existem colegas que não sabem se posicionar. E aí, por que a decisão de criar um canal que empodere a enfermagem? Primeiro, no meu entendimento, eu trago que uma profissional ou um profissional que seja empoderado dentro da enfermagem, ele conduz uma assistência de uma forma muito mais qualificada e muito mais tranquila para a própria satisfação profissional. Então, se eu tenho um que se sente realizado, valorizado e sabe quais são as funções, competências e o papel dele central dentro daquela função, eu entendo que esse enfermeiro ele tem plenas condições de seguir uma carreira de sucesso. Quando esse enfermeiro se torna um profissional que se sente valorizado, respeitado e tem uma carreira de sucesso, eu gero um movimento naquela equipe de respeito e até mesmo de certa representação e referência de querer se tornar alguém melhor ou igual a ele. Então a gente vai começando a trazer uma onda de valorização. E com esse movimento, com uma equipe se tornando mais coesa, mais respeitosa, mais valorizada e mais empoderada, quem ganha lá na ponta final, além de todas as coisas maravilhosas que a gente quer ganhar, como aumento de salário, redução de carga horária, uma equipe maravilhosa que não tenha mais tanta necessidade de ficar aí tapando o buraco, quem vai ganhar muito mais com isso é o nosso paciente, que está sofrendo hoje na fila, seja do SUS ou seja do hospital privado, porque por mais que a gente fale que a crise na saúde, ela tá só no sistema público, não é verdade. Se você tem um plano de saúde, seja ele de uma classe média baixa ou numa classe alta, você sabe que você não marca consulta rápido. E que você não tem tanta tranquilidade assim para ter as suas questões de saúde e no processo de doença atendida com a mesma agilidade que você gostaria. Então, pensa você com dor,
querendo sanar o seu movimento ali de doença e tendo uma equipe que não respeita esse momento. E aí quando a gente fala de empatia, pelo menos eu fui formada com esse conceito sendo muito martelado na minha cabeça lá na minha graduação. Quando a gente fala de empatia, falando disso. A gente está falando de uma enfermagem, de um profissional que está ali atendendo uma pessoa e que sabe o que ela está vivendo, ou que pelo menos se compadeça com a dor do outro. E aí essa dor do outro, ela não está só no indivíduo que sofre, que está chamando e solicitando a nossa atenção e as nossas intervenções como profissional, mas também com o nosso colega de equipe. E eu acho que é aí o grande problema da enfermagem, porque a gente não consegue ser empático e compassivo com um outro colega de enfermagem. E aí, esse é polêmico e doa a quem doer, mas eu falo e falo mesmo. A gente tem uma tendência e um vício horroroso de querer destruir um outro colega da profissão da enfermagem. Então, se eu começo a fazer sucesso, eu começo a me destacar no meu plantão, como eu vivi lá no meu trabalho, num hospital privado de uma grande rede aqui do Rio de Janeiro, quando você começa a se destacar, o que a gente sempre ouve, o que a gente na maioria das vezes vive, é que vem um coleguinha puxar o seu tapete. Gente, eu acredito que as nossas estrelas, elas brilham sempre, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, quando chega a sua hora. Então, se você é uma profissional que busca a sua luz, o seu brilho, o seu momento, o seu sucesso, você não precisa destruir o brilho do outro. Você não precisa atacar outra pessoa. Porque quando a outra pessoa é um profissional ruim, ele vai cavar a própria cova. Quantas vezes a gente já viu isso? Por exemplo, líderes ou grandes gestores da área da enfermagem, que em um hospital é um líder, mas em outro hospital tá ali cumprindo o papel de plantonista, por exemplo. Não desvalorizando aqui, tá? Eu fui plantonista também. Mas a gente percebe quando a gente tem um líder nato. E a enfermagem tem dificuldade de reconhecer que quando a gente sai da faculdade, nós já somos líderes. E aí essa condição da liderança, ela fica num fio muito tênue do que é liderar e de como liderar com efetividade e de como conduzir a profissão de uma forma empoderada. Vocês estão conseguindo compreender o raciocínio? Coloca aqui um joinha pra mim se eu estiver falando alguma coisa que não tá fazendo sentido pra vocês. Ou se estiver fazendo sentido, por favor, me sinalizem, porque aí eu vou explicando de uma outra forma. Por que eu tô a roda? E não é isso. A gente só precisa entender quais são os mecanismos do processo e fazer com que esse sistema trabalhe ao nosso favor. Não tem como. Me perdoem, eu sou uma militante da enfermagem que desde o início lá da minha faculdade, eu era do movimento estudantil de uma universidade pública, então tinha muitos ataques, inclusive partidários, mas
aí, eu tô ligadinha nas perguntas e os elogios, claro, como o meu amigo aqui, o Luiz, disse que eu sou maravilhosa. Ai, elogios sempre são muito bem-vindos. Muito obrigada, meu amigo. E eu estudei demais, então eu não aceito menos do que o respeito pela minha profissão e pelo tudo todo que eu busquei para minha carreira. Então é um mínimo. Eu não peço que goste de mim, eu não peço que me ache bonita ou feia, eu só peço que respeite todo o conteúdo e todas as minhas noites em claro que eu passei estudando, tá? Então vamos lá. Então o porquê empoderar eu acho que ficou muito claro, né? Eu desejo empoderar a enfermagem, primeiro para gerar uma satisfação profissional, onde esses indivíduos vão se sentir aí com um movimento adequado para a gente poder angariar novos subsídios e trazer novos caminhos e oportunidades para a enfermagem de forma autônoma, respeitosa, reconhecida, valorizada e de mais sucesso, nível de sucesso financeiro. A enfermagem tem dificuldade de discutir sobre dinheiro, porém isso vai ficar aí para uma live num novo momento. E aí, o que é empoderar, trazendo mais uma vez, quando eu preciso empoderar alguém, quer dizer que esse poder ele não existe. Dilma Maroto, minha mãe, beijo, obrigado por estar aqui acompanhando. Essas coisas de fã muito perto não vale, né? Mas tá bem, tá valendo, é de coração, então eu recebo. E aí, o que eu trago é o seguinte. Então, já que a gente falou do que é empoderar, né? E que se eu preciso empoderar alguém é porque essas pessoas não têm poder. E isso é um poder subjetivo, porque nem essas pessoas entendem que poder é esse. Então a gente precisa começar a se atentar quando a gente fala que quer valorização e reconhecimento. Será que a enfermagem está pronta para isso? Porque fora do país, a enfermagem tem um comportamento. E aqui no Brasil a enfermagem tem outro comportamento. Então, quando a gente fala aí no ambiente de serviço, né, no nosso ambiente de prática profissional, a gente percebe que a gente tem colegas que se desenvolvem e se destacam, mas a gente tem uma grande maioria que a gente tem até vergonha, né? Eu tenho vergonha alheia. Mas, enfim. E aí, como empoderar? Eu acho que essa é a grande chave do movimento do empoderamento que o North Now está trazendo. E aí, para você que não está acompanhando, que é da enfermagem, existe aí no site do COFEM um programa para você poder divulgar o trabalho que você tem feito, principalmente na atenção básica. Fui pescar aqui a palavra que fugiu, que começou de terapia intensiva, tem hora que dá com umas certas confusões, aqui um certo delay sobre todas as nuances que a gente tem aí nas instâncias de saúde. Mas para quem é da atenção básica em específico, a Organização Mundial de Saúde, junto com o Conselho Federal de Enfermagem, vai publicar trabalhos, estudos de casos clínicos, na revista da USP, da Universidade de São Paulo, chiquérrima, que para trazer, né, dados de relevância e essa coisa que a gente fala que a enfermagem é super criativa. Então, o mundo está querendo saber o quanto a enfermagem brasileira é criativa. E aí, não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas a enfermagem brasileira, ela é trabalhada, ela é condicionada, ela é treinada como se nós estivéssemos na zona de guerra. Deixa eu ver aqui o que a Carla está trazendo para mim. Minha colega enfermeira estava em Londres. E os enfermeiros são referenciados lá em Londres e em muitos lugares. Sim, Carla, eu tenho amigos que moram fora do Brasil, que formaram comigo na faculdade, e outros amigos que eu acabei fazendo ao longo da minha carreira. E a Europa, a Austrália, o Canadá, os próprios Estados Unidos, eles têm uma forma de olhar para o enfermeiro de um contexto muito diferente. E eu sei que na Inglaterra, em especial, como você está trazendo aí de Londres, nós somos muito, muito, muito respeitados. Nós somos a segunda profissão mais valorizada na Inglaterra. Sabe para quem que a gente perde o ranking de primeiro lugar?
para os bombeiros, porque eles atuam ali na incidência do caso, ali diretamente no ato de salvar a vida. E só por eles que a gente perde o ranking. E aí eu perco o ranking de primeiro lugar para os bombeiros com muita alegria, porque os caras também são hardcore, né? Mas é só para eles que a gente perde. E para quem tá querendo saber, a medicina tá em quinto lugar, tá? Esses são dados de 2019. Então, como a gente já virou o ano para 2020, se atualizou, por favor, me corrijam aqui, podem ficar à vontade, mas esses são dados que eu tenho do ano passado. Então, nós estamos em segundo lugar no ranking de profissionais mais valorizados na Inglaterra, perdendo apenas para os bombeiros. Então, são contextos muito diferentes, né, Carla? Porque lá a educação é outra, a economia é outra, o comportamento das pessoas são outros. Então é muito desafiador a gente julgar aí os contextos sociais, políticos que existem. Infelizmente aqui no Brasil, as pessoas só valorizam 3 profissionais, e pode perceber. A gente tem aí a valorização do médico, do engenheiro e do advogado. Se você não fez alguma dessas 3 faculdades, você é pobre, miserável, fudido. Desculpa a palavra, mas eu preciso dizer. Então, assim, todas as outras profissões elas são sucateadas. Elas são consideradas subcategorias profissionais que podem ser substituídas. Então, a gente entende que esses profissionais, eu posso facilmente substituir mesmo a função dele por outra coisa. Eu posso pegar informação na internet. Eu tenho uma amiga que é contadora, uma grande amiga minha que é contadora, inclusive é minha contadora pessoal e contadora nos meus negócios, onde ela fala que as pessoas não sabem nada sobre contabilidade, mas querem fazer os seus impostos de renda ou a parte, né, burocrática lá dos seus negócios, sozinha fazem um monte de cagada e depois que a merda tá instalada, aí chama por ela. Mas assim, só para vocês entenderem o quanto que aqui no Brasil a gente entende que todas as outras categorias são subvalorizadas. Isso não é uma exclusividade da enfermagem e eu sempre trago isso pra gente não se sentir tão patinho feio, tá? Então, no Brasil você só é valorizado se você fizer direito, engenharia e medicina. Qualquer outra profissão, você é o cocô do cavalo do bandido. Mesmo que, no meu caso, eu tenha 3 pós-graduações, um mestrado e quase aí indo para o doutorado, eu ainda assim sou olhada pela sociedade como uma pessoa que não detenho de conhecimento suficiente para discutir sobre determinados assuntos, inclusive sobre assuntos da própria área da saúde, o que é muito cruel. E aí vamos pensar do como empoderar, voltando aqui para nossa temática. Se eu preciso empoderar a enfermagem, quer dizer que a gente está falhando em algum momento. E eu entendo que o ponto crucial que a gente está falhando é no momento de demonstrar o nosso conhecimento. E aí a gente sabe que existe muito colega da enfermagem que faz faculdade nas coxas, que não quer estudar, que cola mesmo, que pega vários slides lá do SlideShare e cria trabalhos. Enfim, eu não estou questionando isso. Para quem não me conhece, eu sou técnico de enfermagem lá em 2007. Comecei como técnica, fui instrumentadora cirúrgica, depois eu passei no vestibular, fui para a faculdade, fiz minha residência, fiz 2 pós-graduações, depois estou no mestrado. E por aí, nesse momento. Então, assim, eu tenho um histórico na enfermagem de entender todos os caminhos e todas as mentalidades dos profissionais que estavam aí buscando uma carreira. Então, assim, quando eu paro para analisar, a gente tem muitos colegas que não querem estudar, que não gostam de ler, que querem fazer enfermagem e seguir a prescrição médica e apenas isso. Então assume o plantão com a prancheta e olha lá, dipirona às 8, amoxicilina às 10, insulina às 11, e me corrijam se eu estiver errada, tá? Glicemia prandial, e aí vai seguindo aquela prescrição médica, e aí corre para dar o banho de leito, tô falando minha realidade de CTI, ok?
corre para dar o banho de leito antes das 10, para poder ir almoçar às 11. E aí, se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me sinalize, porque eu paro agora, antes do conselho vir aqui me procurar. Mas corre para ir almoçar, tira a hora de almoço. Falando de uma rede pública, sabe que esses paranauê são diferentes, mas numa rede privada a gente sabe que isso também existe. E aí volta meio-dia, já na expectativa do paciente já ter sido servido da sua dieta. E aí começa a vir todas as medicações da tarde, já planejando para correr, se tiver que fazer mais alguma coisa no atendimento, né? Pra estar livre às 5 da tarde, para ir lanchar, tomar um cafezinho, para às 19 horas estar com a mochila nas costas e partir, tá? Eu não estou dizendo que isso não é merecimento, tá bom? Eu penso que a enfermagem merece sim ter um trabalho um ambiente de trabalho mais adequado, mais saudável mentalmente, emocionalmente e fisicamente. A gente se desgasta demais. Porém, eu acho que tá faltando muita coisa pra gente conseguir conquistar esse tipo de espaço, tá? Então, a Carla Buto aqui trazendo verdades. Eu acho que esse tem sido o grande diferencial do meu canal aí para todos os outros que existem. Eu não fico floreando coisas, eu não tenho aí medo de me expor, porque hoje a minha condição trabalhística é completamente diferente, eu não dependo de um empregador, eu estou num novo momento da minha vida e graças aos céus por isso. Então eu trago as minhas frustrações, tá, Carla? Eu não trago nada que não seja verdadeiro, algo que eu nunca senti. E muito pelo contrário, foi aí que veio esse movimento e o que me tornou aí uma criadora de conteúdo, né? E aí quando eu falo do como empoderar, eu penso que só existe uma forma de empoderar a enfermagem. Fazendo a enfermagem compreender que ela precisa estudar. Porque sem informação não tem como se discutir. Não tem como. Então, assim, a enfermagem precisa ter muita noção da sua lei do exercício profissional, porque em nenhuma chefia, nenhuma direção de hospital, nenhuma liderança vai poder obrigar você a fazer nada. Cara, eu tive um episódio que teve uma chuva catastrófica aqui no Rio, eu tava no meu plantão diurno, e aí chegou a minha supervisora e falou assim, olha, não tem pra te render e você vai ter que dobrar. Eu falei assim, como é que é? Era meu aniversário de casamento. Eu falei assim, não, eu sinto muito, eu não vou dobrar. Você arrume alguém pra me substituir, eu vou esperar alguém pra me substituir, porém eu vou ser substituída, eu não vou assumir plantão. Eu apenas irei atender se surgir uma situação de emergência aqui no CTI. Fora isso, eu não vou assumir o plantão. E assim, existem muitas nuances sobre isso, tá? A Federação Nacional de Enfermeiros discute sobre isso, o sindicato discute sobre isso, o Conselho Federal de Enfermagem discute sobre isso, e essas informações sobre abandono de plantão, substituição de plantão, ainda é uma situação muito controversa. Não existe unanimidade de argumentos sobre como a gente deve conduzir em relação a isso, porém eu conduzi dessa forma porque eu acho inadmissível eu ter que substituir uma profissional que deveria estar no meu plantão, tá? Então, isso é uma posição minha. E aí a minha supervisora veio assumir o plantão, tá? Então, isso é uma questão de empoderamento. Isso é uma questão de você entender a lei do exercício profissional. É você entender o que tem que te respalda na hora de você argumentar. E outra coisa que eu penso que também sirva de um modelo de como empoderar a enfermagem é quando a enfermagem aprender, e quando eu digo enfermagem, gente, eu tô falando aqui para técnicos e para enfermeiros, porque eu me sinto capaz de representar os dois, tendo o entendimento de que eu fui técnica e sou enfermeira, tá bom? Se alguém não se sentir representado, pode colocar aqui que eu respeito o movimento e até mesmo a gente pode
conversar sobre o porquê que ficou esse certo desconforto do meu posicionamento sobre os técnicos. Porque, inevitavelmente, a nossa classe é desunida até nisso. Nós somos uma classe que se comporta como uma equipe de categoria profissional, mas na hora de discutirmos, a gente divide processos. E na hora de colocar o papel, até mesmo na capacitação dentro de um hospital, a gente coloca técnico e enfermeiro para treinar junto. Mesmo cumprindo papéis diferentes, mas a gente treina todo mundo junto, todo mundo no mesmo saco. Mesmo que o técnico tenha uma limitação de atuação e o enfermeiro avance, mas a gente treina todo mundo junto porque, foda-se, vamos treinar todo mundo junto que é mais rápido. Então, assim, no Brasil muitas coisas precisam ser revistas. E aí eu tô falando de muita coisa ao mesmo tempo e que daria aqui pra fazer várias lives só com essas temáticas que eu tô trazendo. Porém, o meu modo de entender do como empoderar a enfermagem é nesse contexto. Primeiro da informação, do conhecimento propriamente dito. E o terceiro ponto que eu ia trazer, e acabei aqui entrando nessa discussão, é que a enfermagem precisa ter uma mente solucionadora. Quando a gente começar a ir falar com as nossas lideranças ou chefias, eu detesto esse nome, para quem acompanha meu canal sabe que eu odeio esse termo chefia, isso não faz parte do modelo atual, muito menos do futuro da vida trabalhista e dos modelos de condução de equipe. Mas quando a gente aprender a se direcionar às pessoas que estão ali hierarquicamente acima das nossas competências, da tomada de decisão, chegar para essas pessoas trazendo o problema, tá? Trazendo e apontando aquela condição ali de problema. Porém, trazendo uma forma para solucionar aquilo, você vai ser vista diferente. E a enfermagem não tem essa capacidade mental ainda. É uma tendência quase que majoritária, eu não posso generalizar porque eu estaria sendo aí inconsequente, mas majoritariamente a que está aqui acompanhando a gente é um momento de fazer lamúrias, onde eu trago e só reclamo que a minha vida é ruim, que o meu setor é ruim, que a minha chefe é ruim, que os meus pacientes são ruins, que eu não tenho insumos, que eu não tenho medicamentos, enfim. A minha formação foi toda na rede pública, então eu sempre ouvi esse tipo de discurso dentro do SUS. Mas não mudou quando eu fui atuar como enfermeira na rede privada. E hoje, inclusive, trabalhando como empresária, né, liderando aí uma empresa, eu tenho uma equipe de esteticistas, né, e aí elas também se comportam desse formato. Então, todo amor, respeito e carinho pela categoria de esteticistas, mas eu começo a trazer à luz da minha consciência que isso é uma falha na capacidade de discernimento da maioria das profissões que se formam no nosso país. A gente não traduz uma mentalidade solucionadora de problemas. Então eu sempre jogo para o outro o fato dele resolver essas coisas para mim. E aí eu me abstenho do problema. Eu lancei o problema para você. Então agora o problema é teu. E aí a gente gera tudo o que acontece hoje na enfermagem. Porque se a gente tivesse tido uma cabeça de solucionadoras, como Florence teve há 200 anos atrás, para você que não sabe, 2020 é o ano do bicentenário do nascimento de Florence Nightingale, uma mulher que eu admiro demais, que foi visionária, inspiradora e intuitiva para criar uma enfermagem científica, quase que a matriarca da área da estatística. Então, por favor, nos respeite. Ela tinha essa condição de ser solucionadora de casos, de problemas e de trazer novas oportunidades de desenvolver fatos e casos e condições ali, mesmo na condição precária e caótica de uma guerra em pleno século XIX, tá, galera?
Vamos imaginar o contexto que era no século XIX. A galera amputava à torta e à direita. A gente tinha condições muito aquém do que a gente imagina que exista hoje. Então, vamos seguir, considerando que a gente está quase finalizando aí já. Enfermeira Cíntia de Almeida, muito obrigada por estar aqui conosco, obrigada por dispor do seu tempo nesse horário da noite. Um beijo especial para você, minha linda. Obrigada por vir prestigiar aqui essa live. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, comentário, pode mandar aqui que a gente vai conversando. E aí, trazendo essa condição do como empoderar, eu trago agora um outro tópico. Onde empoderar? E aí, esse onde, amor, é onde você quiser. Você pode empoderar na sua casa quando você educa os seus parentes do que é ser enfermeiro. Feliz da enfermeira que tinha acabado de passar no vestibular de uma universidade top aqui do Rio de Janeiro, uma universidade pública, então eu tava me sentindo muito feliz. Eu era a primeira da minha família a passar no vestibular, gente, imagina! Então, e aí vem uma outra querida colega que já tava aí no final de percurso da faculdade dela, e ela falou assim, você faz enfermagem? Então aí já dá pra você entender o onde empoderar. O onde você deve empoderar tá aí. É aonde você quiser. É como você se posiciona perante a sociedade. É fazer com que todo mundo entenda que você faz a diferença, que você tem conteúdo diferente, que você é uma profissional diferente, que você não é aquela mulher que injeta vaselina. Que você não é aquela profissional que vai arrastando chinelo vendendo empada no plantão. E nenhum problema com querer renda extra, tá? Eu acho que a gente tem que ter renda extra sim, porque o nosso salário é muito ridículo frente a tudo que a gente faz. Mas a gente tem que ter postura, né? Então esse tipo de postura que é aí o modelo do que eu entendo de onde empoderar. É onde eu quiser, é onde eu estiver. Eu defendo a minha profissão em qualquer lugar que eu esteja. Olha, a Cíntia tá dizendo aqui que queria ter entrado antes. Ai, amor, tá tudo bem. Tá numa andança de virose aí pelo país inteiro. Inclusive o nosso parceiro aqui do Conexão Saúde e Treinamento também não pôde estar presente agora na live que a gente tinha combinado, porque também tá dodói. Então não tem problema nenhum, tá? A gente vai ter outros momentos e aí você vai estar aqui presente com a gente juntinho desde o início. Beijo, Cíntia, e melhoras aí pra sua bebê. Simone, muito obrigada por estar aqui com a gente nesse horário tão tarde e aí acompanhando nossa live. E aí qualquer dúvida, gatinha, pode mandar, sugestões, perguntas, fique à vontade, tá bom? A gente tá falando sobre empoderamento da enfermagem de um modo específico, mas também posso trazer conteúdos de empreendedorismo caso vocês tenham alguma necessidade, dúvida, e aí eu posso ir aí ajudando vocês caso eu saiba, tá? E aí, o onde empoderar é nesse formato na minha cabeça. É aonde você estiver, é onde você quiser, mas principalmente no nosso ambiente de trabalho e no nosso círculo social. Porque se eu não consigo me fazer respeitar pela minha família, pelos meus amigos, pelas pessoas que estão próximas a mim ali no meu momento de trabalho e na minha vida pessoal, nossa, mas que profissional é você? Você vai querer ser reconhecida por quê, então? Porque para eu ser reconhecida na mídia, para eu ser reconhecida lá na LERJ, dentro da Assembleia Legislativa do teu estado, para você ser reconhecida num congresso, para você estar em cima de um palco sendo valorizada e prestigiada, porque esse é o sonho de todo mundo, eu tenho certeza. Todo ser humano tem necessidade de ser reconhecido, amado, valorizado e respeitado.
tá? Isso não é uma exclusividade sua. Todos nós queremos receber elogios pelo que a gente faz de melhor. Então, pra gente chegar nesse modelo, eu preciso começar de baixo. A gente tem que começar de algum lugar. E esse lugar é fazendo com que a sua família entenda a sua competência, que os seus pacientes entendam a sua competência. Quão bom é ouvir naquele plantão que tu tá estressadíssima, mas que chega aquela informação de um paciente que fala assim: nossa, muito obrigada, você é incrível, ou muito obrigada, você hoje me ajudou muito, você é muito diferente, queria que você estivesse aqui amanhã, que pena que o seu plantão acabou. Gente, isso é sensacional, isso é sensacional. E aí, trazendo só um pouquinho essa coisa do movimento da estética, para não deixar aí a galera da estética que tá me acompanhando de fora, nesse movimento do empoderar, a gente ouve muito isso dentro da clínica ou do consultório de enfermagem que a gente tá aí podendo começar a empreender. E é impressionante o como nós somos valorizados nos nossos atendimentos dentro do consultório e da clínica. Eu escuto muito mais reconhecimento do que eu ouvia no CTI, claro, porque os meus pacientes estavam, na maioria, em coma, então é uma questão óbvia, mas é muito recompensador trabalhar na estética, porque você vê o resultado na hora, e elas, né, que as minhas pacientes são maioria mulheres, elas também veem o resultado na hora, e aí elas te valorizam também na hora. Então, para quem trabalha com a estética, essa parte do reconhecimento e da valorização, do respeito profissional que a gente tanto espera, ele é ali no papum. E é incrível. É incrível. Eu recomendo para todas as pessoas que desejam investir na área da estética, não tenham medo. Não hesitem. As dificuldades irão aparecer. Muitas coisas têm surgindo por uma reserva de mercado ridícula. Porém, não desista do seu sonho. Se você sonha em abrir o seu negócio, em ter o seu próprio dinheiro, em fazer o seu horário, em atender as clientes de uma forma com qualidade, de excelência, de gerar resultado, de promover saúde, conforto, bem-estar, não desista dos seus sonhos. Por mais dificuldades que possam parecer caminho, se você tiver qualquer dúvida de alguma dificuldade que esteja acontecendo agora na sua vida, pode me mandar por direct, que se eu souber eu vou te ajudar. Eu pedi muita ajuda 1 ano atrás. E assim, eu tô só começando a minha carreira de empreendedora, mas eu acredito que eu possa ir iluminando a cabeça da galera com algumas questões. Tem muita galera aqui no Instagram que traz muito conteúdo bacana para a enfermagem que quer empreender, mas se eu puder ajudar de alguma forma, pode me perguntar, tá bom? Eu vou auxiliar com o que eu sei até hoje, tá bom? Mas não desista, nunca desista dos seus sonhos. Se for trabalhar no CTI, se for trabalhar com neonatal, se for querer trabalhar na clínica da família, se você quer fazer concurso público, se você quer trabalhar no TJ, não desista. A enfermagem está inserida em todos os lugares e a gente tem competência para estar em todos os lugares que a gente desejar estar, ok? E aí, para finalizar a nossa live, para o Instagram não me cortar, eu já desejo boa noite a todos vocês. Uma gratidão infinita pela vida de todos vocês que acompanharam aqui essa louca falando até agora. Já deixo aqui aberto, se vocês quiserem sugerir alguma coisa pra gente discutir novamente, pode mandar perguntinhas no meu direct. Eu tô finalizando, mas eu vou deixar aqui algumas dicas para você empoderar a sua equipe. Em primeiro lugar, acorde pela manhã e escreva num papel 3 motivos pelo qual você é grata na sua vida. Isso faz toda a diferença. De verdade, de como você começa o seu dia. Então, isso não é papo espiritual, isso não é papo de um monge zen budista, isso não é papo de coach maluco, isso não é papo de nada. Boa noite, Carla. Você desenvolver 3 motivos pelo qual você é grato, você começa a olhar para a sua vida com mais satisfação. E é só a gente pensar nas pessoas que nesse momento estão no leito de um hospital e que dariam tudo
para estar aqui fora, respirando, fora daquele ambiente pesado que é o ambiente hospitalar. Então, pense bem, porque às vezes o problema que a gente está vivendo hoje, ele não é tão grande assim. É que quando a gente está no meio ali do olho do furacão, a gente acha que a gente está no meio de uma grande catástrofe. Mas quando a gente olha, existem pessoas que têm muito mais problemas do que a gente. Então, a primeira coisa, das 3 dicas que eu tenho para te dar sobre como empoderar a sua equipe, é fazer com que elas reconheçam 3 motivos pelas quais elas são gratas. Inclusive em relação à própria carreira profissional, tá? Isso foi uma coisa que eu percebi. Se a gente olhar para as pessoas que trabalham em shopping, que trabalham em supermercado, eu não tô querendo comparar aqui nível de conhecimento, mas existem muitas profissões que ralam pra caramba também, e na maioria das vezes ganham menos do que a gente, tá? Então, só pra não se liga aí na galera. Uma outra dica que eu trago bastante é: não largue mão de você mesma. Cuide de você. Por mais que a gente trabalhe pra caramba e que a gente tenha uma vida super agitada, não deixe de cuidar de você mesma. Nunca se abandone. Porque a gente vai pagar um preço muito alto se abandonar. Sabe por quê? Nós somos pacientes em potencial. Todas nós iremos envelhecer. E a tendência ao adoecimento é quase que certa, né? Não tô desejando doença para ninguém, mas a doença não dá em poste. Então, por favor, não se abandone. Cuide sempre, do seu jeito, como você achar que deva. Mas observe principalmente como você tem cuidado da sua saúde. Porque a gente fica, às vezes, com um argumento que ele não é compatível com o que a gente vive de verdade, tá? Então, se liga. E a terceira dica para a gente empoderar a nós mesmas e a nossa própria equipe é: tenha momentos de prazer com as pessoas que você ama. Se permita estar em momentos de prazer. Porque eu percebo, às vezes, uma enfermagem vivendo a loucura de um plantão atrás do outro por condições financeiras que a gente bem entende, mas que aí deixa de estar na festa de aniversário do filho, deixa de acompanhar o primeiro dia da escola dele, ou deixa de estar no Natal com a sua família, ou deixa de estar comemorando seu aniversário de casamento. Então preste atenção até que ponto vale a pena abrir mão de coisas muito importantes, que são pequenas, mas que valem muito a pena em nome do dinheiro. Não estou sendo hipócrita aqui mais uma vez. O dinheiro, ele é muito importante, ele paga as nossas contas e faz a gente conquistar sonhos. Porém, cuidado do quanto que ele está comandando a sua vida. Então, preste atenção, tá? E aí, eu desejo a todos, mais uma vez, uma boa noite. E vou deixar aqui os últimos minutinhos da live para vocês mandarem alguma perguntinha, que aí eu vou gerar novos temas para as próximas lives. Então, fiquem à vontade, meninas. Alguma pergunta? Estão tímidas. Esse negócio de fazer live sozinha é muito chato, porque eu adoro conversar. E aí eu fico aqui nesse monólogo, eu fico extremamente chateada. Eu queria uma roda de conversa, sabe? Todo mundo falando junto ao mesmo tempo. Então eu vou entender que, como já tá tarde, as pessoas estão um pouquinho cansadas, né? Obrigada, Carla. Obrigada de verdade. Parabéns também para você por estar aqui comigo. Um beijo no seu coração, eu desejo todo o sucesso do mundo para você, para sua carreira na estética, que você tenha aí sucesso milionário na sua vida e abundâncias infinitas na sua vida, na sua família. Então eu vou encerrando essa live. Um beijo e uma ótima semana para todos vocês. E a gente se vê na semana que vem. Fiquem de olho aqui nos stories, nos grupos de WhatsApp, que a galera tem compartilhado bastante. Me sigam no YouTube,
YouTube. Por favor, se inscrevam lá no canal. É só jogar Empoenf que você vai lá entender que o meu canal é um canal diferenciado, não é de conteúdo de prova. Eu falo verdades que serviram para mudar a minha vida e a minha carreira. Obrigada, Carla, de verdade. Então, nós temos 25 segundos de live e eu vou deixar aqui uma boa noite especial para todos vocês e eu desejo que a nossa enfermagem seja cada vez mais valorizada, mais respeitada e mais bem vista perante a sociedade brasileira. Obrigado e boa sorte na sua vida também, meu amigo Luiz. Tchau.